Assertiva C. No estado de necessidade, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1/6 à metade. Aqui, os senhores precisam lembrar o que eu expliquei na assertiva A. O que é o estado de necessidade? Eu ajo em estado de necessidade quando eu, apesar de destruir, danificar, deteriorar um bem jurídico alheio, eu faço para proteger um bem jurídico meu ou de outra pessoa. Proteger um bem jurídico meu ou proteger o bem jurídico do meu filho. O exemplo que eu dei aos senhores hoje foi eu praticar um furto do remédio do vizinho para salvar a vida do meu filho. Meu filho teve um ataque de asma, eu invadi o apartamento ao lado, furtei um remédio lá para salvar a vida do meu filho. Violei o patrimônio do meu vizinho para salvar o bem jurídico vida do meu filho. A pergunta é, era exigível de uma pessoa comum deixar o seu filho morrer e não subtrair o bem do vizinho? Eu acredito que não. Então eu posso dizer que não era exigível sacrificar o direito vida do meu filho em face de proteger o patrimônio do vizinho. É entendido que é ao contrário, que é entendido que é razoável sacrificar o patrimônio do vizinho para salvar o bem jurídico vida do meu filho. Por isso que nós dizemos que quando violamos um bem jurídico de menor valor para proteger um bem jurídico de maior valor, estamos acobertados pelo estado de necessidade e esse estado de necessidade vai excluir o crime. Lembrem, teoria unitária. No Brasil, o estado de necessidade sempre exclui o crime. Agora, quando eu violo um bem jurídico de maior valor para proteger um bem jurídico de menor valor, aí nós vamos dizer que não há estado de necessidade, porque não é exigível sacrificar o bem jurídico de outra pessoa para resguardar o meu bem jurídico. A lei vai dizer que era exigível sacrificar o meu próprio direito, não há estado de necessidade. Em outras palavras, a lei está dizendo, se o mais razoável era você perder o seu bem jurídico, você não estará sob estado de necessidade. Então, vamos pensar num outro exemplo aí. Pensemos que eu estou diante de uma situação de perigo que oferece um grande risco à minha integridade física. Essa situação de perigo pode afetar a minha integridade física de maneira violenta. Eu vou ficar, por exemplo, paraplégico. Não vou mexer mais nada do pescoço para baixo. Se essa situação de perigo ofender a minha integridade física, eu vou ficar paralisado do pescoço para baixo. Mas eu tenho uma saída. E essa saída vai ser matando outra pessoa, tirando a vida de outra pessoa. Se eu tirar a vida da outra pessoa, eu consigo escapar dessa situação de perigo e salvar a minha integridade física. Então, eu faço isso. Eu estarei violando o bem jurídico vida para proteger o bem jurídico integridade física desta grave lesão. Veja, à luz da nossa legislação, que adota a teoria unitária, e na teoria unitária só admitimos o estado de necessidade justificante, aquele que torna a conduta lícita, e, portanto, só admitimos o estado de necessidade em que haja a violação de um bem jurídico menor para a proteção de um bem jurídico maior. Neste exemplo que eu dei, não teremos estado de necessidade, pois eu estarei violando o bem jurídico vida para proteger o bem jurídico integridade física, que tem um valor menor. No entanto, a lei prevê que esta situação, apesar de não excluir o crime, é uma situação compreensível e prevê uma diminuição de pena. Então, a princípio, a letra C parece estar correta. No estado de necessidade, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado. Então, era razoável que eu exigisse o sacrifício da minha integridade física. Não era razoável eu matar a outra pessoa. Pela lei, integridade física é menor do que vida. Então, é razoável que eu sacrifique o bem jurídico integridade física. Não será cobertado, portanto, pelo estado de necessidade. Mas a pena poderá ser reduzida de 1/6 à metade. Então, no estado de necessidade, embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1/6 à metade. Parece que essa questão está correta. O erro aqui está na fração.
na fração de 1/6 à metade. Vamos ler como está na legislação. Aqui, estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. E esse não era razoável exigir-se, ou era razoável exigir-se, os senhores resolvem dessa maneira que eu tenho explicado, avaliando os bens jurídicos protegidos. Se eu estou sacrificando um bem jurídico de menor valor, eu digo que não era razoável exigir o sacrifício do meu direito ou do direito de quem eu estou protegendo. Agora, se eu vou sacrificar um bem jurídico de maior valor, esse bem jurídico ameaçado aqui, era exigível que eu sacrificasse este bem jurídico aqui. Então, a assertiva ali, ela está aparentemente certa, porque o parágrafo 2º diz o seguinte: embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida. E ali, a alternativa está tratando de uma situação que, em estado de necessidade, caso fosse exigível sacrificar o direito ameaçado, a pena poderia ser reduzida. Só que ela aplica uma fração errada. Ela fala de 1/6 à metade. E a redução da lei é de 1 a 2/3. Nós poderíamos analisar ali num outro erro na assertiva. Porque ele fala, no estado de necessidade, embora razoável exigir-se o sacrifício do bem, a pena poderá ser reduzida de 1/6 à metade. Já disse para os senhores que a fração está errada. A lei diz de 1 a 2/3. Nós podemos apontar um outro erro, que é do ponto de vista do português ali. Porque ela fala no estado de necessidade, embora fosse exigível o sacrifício do direito ameaçado, vai se aplicar a redução da pena. E quando é exigível o sacrifício do bem jurídico ameaçado, já não há mais estado de necessidade. Então eu poderia dizer o seguinte: a afirmação está errada na escrita, porque o parágrafo 2º trata-se de uma situação em que não há mais estado de necessidade. Veja, que não há previsão de estado de necessidade aqui. Mas ela está falando desta causa de diminuição de pena dentro do tipo ali do estado de necessidade. Então, o erro mais flagrante mesmo está na fração.